Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para o nosso projeto Poesia Brasileira. Hoje é a 30ª live sobre poesia brasileira. Nessas 30 lives, eu apresentei 30 poetas brasileiros de vários estilos literários, passando pelo arcadismo, romantismo, parnasianismo, modernismo, pós-modernismo. Já fizemos bastante demonstração de vários estilos. Hoje, na 30ª live, eu vou apresentar para vocês o poeta Luiz Gama, cujo nome completo era Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Luiz Gama nasceu em Salvador no dia 21 de junho de 1830 e faleceu em São Paulo no dia 24 de agosto de 1882. Ele se casou com Claudina Gama e teve um filho que foi o Benedito Graco Pinto da Gama. O seu gênero literário principal foi poesia e ele fez parte do movimento literário do romantismo. Então, gente, Luiz Gama, como eu falei, nasceu em Salvador, né? Ele foi um abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro e foi um patrono da abolição da escravatura no Brasil. Ele nasceu de mãe negra livre e pai branco. Contudo, ele foi feito escravo aos 10 anos de idade e permaneceu analfabeto até os 17 anos. Depois disso é que ele começou a estudar, inclusive fez a advocacia e passou a atuar em prol dos cativos, em prol dos escravos, e considerado aos 29 anos de idade como o maior abolicionista do Brasil. Apesar de considerado um expoente do romantismo, muitas obras não citaram o Luiz Gama, Então, como por exemplo a poesia brasileira do Manuel Bandeira não fala de Luiz Gama, tá? Mas muitos quiseram, apresentá-lo, mostrar seu trabalho, porque ele foi uma pessoa muito importante no contexto literário da época. Ele foi um dos raros intelectuais negros no Brasil, um Brasil escravocrata do século XIX, autodidata e o único a ter passado pela experiência do cativeiro, Ele foi escravo dos 10 aos 17 anos, tá certo? Então ele passou a lutar contra a escravidão e inclusive contra a monarquia no Brasil. Infelizmente morreu 6 anos antes de qualquer coisa diferente, São Paulo, na época do Luiz Gama, era uma cidade pequena, uma cidade que tinha uma demanda cafeeira muito grande, mas exatamente pelo preço, pelo preço do café e tudo mais, o mercado escravocrata estava com um preço muito alto, Então existia nessa época, inclusive, o escravo de aluguel, Você ia lá e alugava um escravo para prestar serviço para você e o dono do escravo recebia então o aluguel desse ser humano. Um absurdo isso, Mas absurdos da história, São Paulo tinha uma população 10 vezes menor do que o Rio de Janeiro, Mas tinha uma presença jurídica muito forte. Em São Paulo foi fundada a segunda segunda faculdade de Direito do país, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco,
né, que acolhia aí alunos de todo o país, né, das oligarquias, dos ricos, né, os filhos todos vinham para estudar nessa escola, né. E Luiz Gama, inclusive, denominou essa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco como Arca de Noé em ponto pequeno, porque realmente era pequenininha, mas trazia gente de todo mundo, né, de todos os lados do Brasil. Luiz Gama escreveu sobre sua mãe. Ele tinha uma relação muito grande com a mãe, foi muito interessante. Então ele escreveu sobre a mãe. Sou filho natural de uma negra africana livre, da Costa Mina, Nagô de nação, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio. Era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856 e em 1861 na corte, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube por uns pretos que a conheciam e que deram-me sinais certos de que ela, acompanhada de malungos desordeiros em uma casa de dar fortuna, em 1838, fora posta em prisão, e que tanto ela como seus companheiros desapareceram. Era a opinião dos meus informantes que esses amotinados fossem mandados por fora pelo governo, que nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nada mais pude alcançar a respeito dela. Interessante, né? Porque aqui ele fala nesse depoimento que ela era uma pessoa pagã, que ela não se recusou à Igreja Católica, e mais em uma poesia que nós vamos apresentar para vocês aqui, ele já fala que a mãe era católica, a mãe era uma pessoa religiosa. Eu quero cumprimentar todos que estão aqui chegando, né? Marisa, Cecília, Denise, todo mundo que está aqui. Prazer tê-los comigo, né? Então, estamos falando hoje do Luiz Gama, né? Um cara muito importante, né? Então, depois o Luiz fala a respeito do seu pai, né? Meu pai não ouso afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas nesse país constituem grave perigo perante a verdade, no que concerne à melindrosa presunção das cores humanas. Era fidalgo e pertencia a uma das principais famílias da Bahia de origem portuguesa. Devo poupar à sua infeliz memória uma injúria dolorosa e o faço ocultando o seu nome. Ele foi rico e nesse tempo muito extremoso para mim. Criou-me em seus braços. Foi revolucionário em 1837. Era apaixonado pela diversão, da pesca e da caça. Muito apreciador de bons cavalos, jogava bem as armas e muito melhor baralho. Amava as súcias e os divertimentos. Esbanjou uma boa herança, obtida de uma tia em 1836. E reduzido a uma pobreza extrema, a 10 de novembro de 1840, em companhia de Luiz Cândido Quintela, seu amigo, inseparável e hospedeiro, que vivia dos proventos de uma casa de tavolagem na cidade da Bahia, estabelecida em um sobrado de quina ao largo da praça,
vendeu-me como seu escravo a bordo do Patacho Saraiva. Coisa louca, né? O pai dele perdeu a fortuna toda, né, no jogo e vendeu o próprio filho como escravo quando ele tinha 10 anos de idade. Muito, muito louco isso, né, gente? Muito esquisito, né? Na carta, né, que ele escreveu também, depois ele contou assim o seu nascimento e a primeira infância. Nasci em Salvador, cidade, província da Bahia, em um sobrado da rua do Bangala, formando o ângulo interno em A Quebrada, lado direito de quem parte do Adro da Palma, na freguesia de Santana. A 21 de junho de 1830, lá pelas 7 horas da manhã. Fui batizado 8 anos depois, na Igreja Matriz do Sacramento, na cidade de Itaparica. É uma coisa interessante porque essas informações elas não puderam ser confirmadas, né, mesmo por pesquisadores da sua vida, da sua obra, porque ele não tinha, inclusive, esse registro de batismo, porque não tinha nome do pai. Então, né, provavelmente por causa disso aí, esse registro de batismo não tem acontecido. Né? Ele foi, então, vendido pelo pai como escravo e foi mandado para São Paulo, né, onde permaneceu analfabeto até os 17 anos. Uma coisa interessante, gente, é que ele foi colocado à venda como escravo, né? Foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, existiam 2 preconceitos. Primeiro deles, ele era negro, né? Como escravo, estava sendo vendido por ser negro. O segundo preconceito que ele sofreu na época foi o de ser baiano, né? E o preço do escravo baiano caía muito por ser... ele era chamado de insubordinado, preguiçoso, tá certo? Então, quando o comprador via que um escravo era de origem da Bahia, né, ele acabava não comprando ou abaixando muito o preço. Luiz Gama foi encaminhado, então, para a casa de um comerciante, e lá ficou, né? E ele passou por várias situações. Ele foi uma criança livre, depois ele foi escravo, depois ele foi homem livre de novo, ele era analfabeto, aí de repente ele passou a integrar o mundo das letras, exerceu diversas profissões e posições sociais. Ele era escravo do lar, depois ele passou a ser soldado, ordenança, copista, secretário, tipógrafo, jornalista, advogado e autoridade da maçonaria, né? Ninguém sabe como é que ele fez para ser alforriado aos 17 anos, né? Há suspeitas que ele tenha recorrido ao próprio pai, né? Que tenha feito um depoimento para libertá-lo, né? Como jornalista, ele começou a trabalhar, né, em São Paulo, e fazendo já a diferença. Ele, primeira coisa, junto com Ângelo Agostini, ele criou um jornal ilustrado humorístico que chamava Diabo Coxo. Esse jornal era de circulação na cidade e uma coisa que foi bem divulgada na época. Depois, 2 anos mais tarde, com o mesmo Agostini e com Amélio de Campos, eles fundaram o hebdomadário Cabrião, né? Nessa época os 3 já pertenciam à mesma loja maçônica e tinham os mesmos ideais republicanos e abolicionistas. A loja maçônica América, né, que foi bastante ativa na causa abolicionista, foi fundada por Luiz Gama e Rui Barbosa, né? E dela teria feito também parte Joaquim Nabuco, mas o Joaquim omite essa coisa de ter sido maçom, né? Quando o Luiz Gama morreu, ele era o venerável mestre dessa instituição, né? Então, gente, ele foi da polícia, como eu falei também, né? De repente ele foi demitido a bem do serviço público, né?
e aí ele disse que já não tinha mais o que fazer na polícia, né? Depois ele foi advogado e, principalmente, ele foi um advogado dos pobres e libertador dos negros. Então, ele tinha uma ação jurídica muito grande na liberação dos negros, mas ele não deixava também de ser um advogado de pessoas pobres que buscavam por ele, né? Então, ele já foi advogado, inclusive, de pessoas estrangeiras que vieram para o Brasil e que eram prejudicadas por algum brasileiro aí, né? Então, a importância dele como abolicionista e como advogado aí dos escravos foi tão grande que ele foi chamado de apóstolo negro da abolição, né? Raul Pompeia escreveu sobre ele, sobre a sua, né, profissão. Não sei que grandeza admirava naquele advogado, a receber constantemente em sua casa um mundo de gente faminta de liberdade, uns escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação, como quem pede esmola. Outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes dera um bárbaro senhor. Outros, inúmeros. E Luiz Gama os recebia a todos com sua aspereza afável e atraente, e a todos satisfazia, praticando as mais angélicas ações por entre uma saraivada de grossas pilhérias do velho sargento. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando este uma consolação, aquele uma promessa, outro a liberdade, alguns um conselho fortificante. E Luiz Gama fazia tudo, libertava, consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor, como uma candeia iluminando, à custa da própria vida, as trevas do desespero daquele povo de infelizes, sem oferir uma sobra de lucro. E por essa filosofia empenhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bom. Pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo que lhe vinha das mãos de alguém ou de algum cliente mais abastado. Então, gente, aqui o que está explicado é que ele chegava a dar dinheiro dele mesmo, do que ele recebia em prol dos outros que ele estava atendendo e ajudando, né? Teve uma situação importante numa plenária de júri, né, que ele disse uma frase que se tornou a mais célebre das suas frases, né? Ele disse: o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Isso causou um rebuliço no júri, a tal ponto que o juiz teve que suspender a sessão, né? Mas a frase ficou eternizada aí como uma das frases importantes. E realmente, né, provavelmente tem tudo a ver, né? Então, nessa fase aí, gente, o Luiz Gama libertou mais de 500 escravos, tá certo? Ele fez um monte de coisa, né? Então, o Raul Pompeia morreu, né? E ele foi maravilhosamente verdadeira, Marisa, com certeza, né? Verdade verdadeira, Wanda, com certeza. Ele morreu no dia 24 de agosto de 1882, porque ele complicações do diabetes. Ele era diabético e teve complicações e morreu, né? E morreu e fez uma confusão, porque
o enterro dele foi um negócio bastante comovente, né? Ele ficou em vigília, o corpo ficou em vigília, né? Na casa onde ele morava, as pessoas passando para vê-lo. Aí estava assim, uma frase do Raul Pompeia mesmo, ele dizendo uma frase que os homens choravam como uns covardes e as senhoras soluçavam. O corpo foi colocado no esquife na sala da frente, né? E aí, de repente, quando saiu o enterro, o cemitério ficava do outro lado da cidade. O enterro saiu a pé, o povo todo junto, todo mundo tentando carregar um pouquinho. E o enterro chegou no cemitério tarde da noite já, porque todo mundo queria, né, vê-lo, tá certo? Teve um articulista, Zeca Borges, que declarou, né, que o seu enterro foi o mais emocionante acontecimento da história de São Paulo. Tinha gente nas janelas, tinha gente em todo o cortejo, né? Teve hora que tinha gente, assim, um rico senhor de escravo carregando a alça do caixão. Do outro lado, um escravo. Como eu disse, Luiz Gama foi analfabeto até os 17 anos. A partir daí, ele começou a estudar, né, a ler, principalmente ele começou a ler A Vida de Jesus, do francês Ernest Renan, tá certo? E, de repente, assim, ele publicou a sua única obra, né, em duas edições, em 1859 e 1861, que chama-se Primeiras Trovas Burlescas, né? Isso o colocou, gente, no panteão de melhor escritor, né, brasileiro da época, um dos melhores da época, sabe? Isso, assim, ele publicou o livro dele apenas 12 anos depois que ele aprendeu a ler. Então, um negócio muito, muito legal, né? Nesse livro, inclusive, tem uns poemas de José Bonifácio, o Moço, que foram anexados no final do livro, né? Ele recebeu muitos apelidos, né? Um deles foi, lembrando o poeta grego Orfeu, né? Ele foi chamado de Orfeu da Carapinha, né? Por causa do cabelo crespo e tudo mais, né? A sua poética sempre foi escrita na primeira pessoa, né? Sem esconder a própria origem, sem deixar de proclamar sua negritude, né? E, ao lado disso, usar imagens tradicionais do tempo e mesmo evocações mitológicas, como Orfeu, Cupido, outros deuses da mitologia grega, né? Ou poetas do passado, Lamartine, Camões, etc., né? E então ele reverte, gente, as coisas de acordo com a sua condição, né? Então a musa de Guiné, por exemplo, o Orfeu tem carapinha, né? Ao falar da sociedade branca, ele disse, né, num dos poemas: com sabença profunda irei cantando altos feitos da gente luminosa, espertos manganões de mão ligeira, emproados juízes de trapaça, e outros que de honrados têm fumaça, mas que são refinados agiotas. Né? Então ele constrói ali, a partir de elementos da cultura branca, né, a antítese para a cultura e a civilização dos negros, né, preenchendo como elemento de poesia tradicional, né? Então, por exemplo, na Musa de Guiné, ele fala: ó musa de Guiné, cor de azeviche,
estátua de granito denegrido, empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a bramir tua marimba. Sobre si mesmo, né, ele fala, né, nos seus versos, uma figura, uma imagem que está longe da figura do pobre coitado, do sofredor, né? Então, ele fala, a poesia dele diferencia da de Castro Alves por não colocar, né, o negro como o sofredor, mas como uma pessoa de valor, né? Então ele colocou aqui: se queres, meu amigo, no teu albo pensamento, ornado de frases finas, ditadas pelo talento, não contes comigo, que sou pobretão. Em coisas mimosas, sou mesmo um ratão, né? Então ele mostrava a sua própria condição, né, de preto pobre, né? Apesar de um advogado, como eu falei, ele não tinha dinheiro porque ele dava para os outros também, né? Ele chegou até a ironizar também a situação do negro, né? Apartado da riqueza, separado da riqueza, da ciência, das artes. Ele colocou num dos poemas escrito o seguinte: ciências e letras não são para ti, pretinha da costa não é gente aqui, né? Então a sua poesia vem assim, destruir, denunciar, deformar o mundo de injustiça que o cercava, né? Recebeu muitas homenagens, né? E, por exemplo, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco, deu nome a uma das salas de aula, Sala Luiz Gama. E 133 anos após a sua morte, em 3 de novembro de 2015, outro dia mesmo, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, concedeu-lhe o título de advogado, porque na época ele não era formado e atuava como provisionado ou abolicionista, né? Isso foi uma homenagem inédita da OAB, né? E é uma homenagem justíssima. Ele foi, inclusive, reconhecido no exterior, né, em vários lugares, tá certo? Influenciou a criação de vários filmes, vários títulos de livros, né? Ele não se formou, Ceci, né? Ele era um advogado provisionado. Mas como ele advogou tão bem durante tanto tempo, ele foi recebeu o título de advogado pela OAB agora em 2015, né? Um de seus poemas, Quem Sou Eu? O que sou e como penso, aqui vai, com todo o senso, posto que já veja irados, muitos lorpas enfunados, vomitando maldições contra as minhas reflexões. Eu bem sei que sou igual grilo, de maçante e mau estilo, e que os homens poderosos desta arenga receosos hão de chamar-me tarelo, bode negro, monge belo. Porém eu, que não me abalo, vou tangendo o meu abadalo com repique impertinente, pondo a trote muita gente. Se negro sou ou sou bode, pouco importa. O que isso pode? Bodes há de toda casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios importantes e também alguns tratantes. Aqui, nesta boa terra,
marram todos, tudo berra. Nobres damas, nobres condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados e senadores, gentis homens, vereadores, belas damas emproadas, da nobreza empantufadas, repimpados principotes, orgulhosos fidalgotes, frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres, nobres gentes, em todos há meus parentes, entre a brava militância, fulge e brilha alta bodança, guardas, cabos, furriéis, brigadeiros, coronéis, destemidos marechais, rutilantes generais, capitães de mar e terra. Tudo marra, tudo berra, na suprema eternidade onde habita a divindade, bodes há santificados, que por nós são adorados. Entre o coro dos anjinhos também há muitos bodinhos. O amante de seringa tinha pelo e macatinga. O deu Mendes, pelas contas, na cabeça tinha pontas. Jovem, quando foi menino, chuptou o leite caprino. E segundo o antigo mito, também fauno foi cabrito, nos domínios de Plutão. Guarda um bode o Alcorão. Nos lundus e nas modinhas são cantadas as bodinhas, pois se todos têm rabicho, pra que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada. Muito legal, né, gente? Isso aqui é porque ele recebeu um apelido de bode, né? Então, como eu falei, ele tinha vários apelidos. Bode, negro, né? Por aí afora. E o apelido de bode, então, ele fez esse poema aqui dizendo que todo mundo é bode, né? Todo mundo é bode, porque é uma quantidade de gente que ele cita aqui, né? Reis, rainhas, príncipes, militares, todo mundo aqui virou bode na sua poesia. Por causa da maçonaria, Denise, com certeza, né? Ele tinha esse apelido de bode por causa da maçonaria, que tem tudo a ver, né? A gente sabe que tem essa situação do bode aí. Os maçons se referem aos amigos maçons de bode. Sim, né? É tudo abodança. Muito bem. Meus amores. Meus amores são lindos. Cor da noite, recamada de estrelas rutilantes. Tão formosa creoula ou tez negra, tem por olhos 2 astros cintilantes. Em rubentes granadas embutidas, tem por dentes as pérolas mimosas, gotas de orvalho que o inverno gela, nas breves pétalas de carmínia rosa. Os braços torneados que alucinam, quando os move, perluxa com langor. A boca é roxo lírio, abrindo a medo, dos lábios se destila o grato olor. O colo de viludo, Vênus bela trocaria pelo seu, de inveja morta. Da cintura, nos quebros da luxúria, que a filha de Cineras não suporta. A cabeça envolvida em núbia trunfa, os seios são 2 globos a saltar. A voz traduz lascívia que arrebata, é coisa de sentir. Quando a brisa, veloz, por entre anáguas, espaneja as cambraias escondidas, deixando ver aos olhos cobiçosos as lisas pernas de ébano luzidas. Santo embora o mortal que encontra para, da cabeça lhe foge o bento siso,
nervosa como a comoção, as bragas rompe-lhe e fica como Adão no paraíso. Ao ver no chão tocar os pés mimosos, calçando de cetim alvas chinelas, quisera ser a terra em que ela pisa, torná-las em colher, comer com elas. São minguados os séculos para amá-la. De gigante a estrutura não bastara, de Marte o coração, alma de Jove, que um seu lascivo olhar tudo prostrara. Se a sorte caprichosa, em vento, ao menos me quisesse tornar, depois de morto, em bojuda fragata o corpo dela, as saias em velame, a tumba em porto. Como os euros unindo dentre os mastros, eu quisera açoitar-lhe o pavilhão, o velacho bolsar, bramir na proa, pela popa rojar, feito um tufão. Dar cultos à beleza, amor aos peitos, sem vida que transponha a eternidade. Bem que mostra que a sandice estava em voga quando Uranus gerou a humanidade. Mas já que o fato iníquo não consente, que amor além da campa faça vaza, ornemos de Cupido as santas aras. Tu feito em fogareiro, eu feito em brasa. Que coisa, né, gente? Ele faz umas alusões aqui fantásticas à amada, né? São lindos cor da noite, né? Tem por olhos astros luminosos, né? Os dentes pérolas mimosas, né? A boca, um lírio roxo, né? E aí ele vai citando a mitologia grega, por exemplo, o colo de veludo, Vênus bela trocaria pelo seu de inveja morta. Olha que coisa, né? Interessante, né? Muito legal, né? É muito, muito, muito legal. Isso é a poesia, né, gente? Ele faz essas alusões aí, as metáforas da mulher amada e a alusão aí aos deuses mitológicos e tudo mais. É um negócio muito bonito, né? O poema que eu falei, Minha Mãe. Era muito bela e formosa, era a mais linda pretinha da adusta Líbia rainha, e no Brasil pobre escrava. Ó, que saudades que eu tenho dos seus mimosos carinhos, quando com os tenros filhinhos ela sorrindo brincava. Éramos dois, seus cuidados, sonhos de sua alma bela. Ela, a palmeira singela, na fulva areia nascida, nos roliços braços de ébano, de amor o fruto apertava, e a nossa boca juntava um beijo seu, que era vida. Quando o prazer entreabria seus lábios de roxo lírio, ela fingia o martírio nas trevas da solidão. Os alvos dentes nevados da liberdade eram mito, no rosto a dor do aflito, negra a cor da escravidão. Os olhos negros, altivos, dois astros eram reluzentes, eram estrelas cadentes, por corpo humano sustidas, foram espelhos brilhantes da nossa vida primeira, foram a luz derradeira das nossas crenças perdidas. Tão terra como a saudade no frio chão das campinas, tão meiga quanto as boninas aos raios do sol de abril. No gesto, grave e sombria, como a vaga que flutua, plácida a mente, era a lua, refletindo em céus de anil. Se junto à cruz penitente, a Deus orava contrita, tinha uma prece infinita, como o dobrar do sineiro.
as lágrimas que brotavam eram pérolas sentidas dos lindos olhos vertidas na terra do cativeiro. Então a imagem que ele fala da mãe, que ele bota da mãe aqui é fantástica, né? Maravilhosa. E é isso que eu falei no início, gente. Ele falou no seu depoimento que a mãe não era católica, recusou-se a ser batizada, recusou-se a seguir a Igreja Católica, e nesse poema, A Mãe, ele fala que, se junto à cruz penitente, a Deus orava contrita, né? Então, aqui ele colocou ela como uma pessoa que estava realmente rezando, pedindo a Deus alguma coisa. Importante isso, né? Muito legal, né? Tem poesia que mexe, né? Tem poesia que mexe mais com a gente. É um negócio diferente, né? Tem poesia que balança. Lá vai verso. Alta noite, sentindo o meu bestunto, pejado qual vulcão de flama ardente, leve pluma empunhei, incontinente, o fio das ideias fui traçando. As ninfas invoquei para que vissem do meu estro voraz o ardimento, e depois, revoando ao firmamento, fossem do vate o nome apregoando. Ó musa da Guiné, cor de azeviche, estátua de granito denegrido, ante quem o leão se põe rendido, despido do furor de atroz braveza, empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a brandir tua marimba, inspira-me a ciência da candimba, as vias me conduz da alta grandeza. Quero a glória de abater de antigos vates, do tempo dos heróis armipotentes, os homeros camões aurifungentes, decantando os barões da minha pátria. Quero gravar em lúcidas colunas obscuro poder da parvoíce e a fama levar da vil sandice a longínquas regiões da velha Báctria. Quero que o mundo, me encarando, veja um retumbante Orfeu de Carapinha, que a lira, desprezando por mesquinha ao som, decanta de marimba augusta. E qual outro, Arion entre os elfins, os ávidos piratas, embainhando as ferrenhas palhetas, vai branindo, cochilo que preza a Líbia adusta. Com sabença profunda irei cantando altos feitos da gente luminosa, que a trapaça movendo portenhosa, a mente assombra e pasma a natureza. Espertos eleitores de encomenda, deputados, ministros, senadores, galfarros, diplomatas, chuchadores, de quem reza a cartilha da esperteza, caducas tartarugas desfrutáveis, velharrões tabaquentos sem juízo, irrisórios fidalgos de improviso, finórios traficantes, patriotas, espertos manganões de mão ligeira, emproados juízes de trapaça, e outros que de honrados têm fumaça, mas que são refinados agiotas, nem eu próprio à festança escaparei, com os foros de africano fidalgote, montado num barão com ar de zote, ao rufo do tambor e dos abumbas, ao som de 1000 aplausos retumbantes, entre os netos da dinga, meus parentes, pulando de prazer e de contentes, nas danças entrarei d'altas caiumbas. Ou seja, o que, de repente, ele fala a respeito do mundo atual, como é que está a situação e tudo mais, mas
termina dizendo o quê? Que ele mesmo, né, tentando, nem eu próprio à festança escaparei, nas danças entrarei. Ou seja, você acaba entrando na roda do mundo, né, daquilo que as pessoas fazem ao seu redor, né? Esse aqui é bonitinho. Coleirinho. Canta, canta, coleirinho. Canta, canta, o mal quebranta. Canta, afoga mágoa tanta, nessa voz de dor partida. Chora, escravo na gaiola, terna esposa, o teu filhinho, que sem pai no agreste ninho, lá ficou, sem ti, sem vida. Quando a roxa aurora vinha, manso e manso além dos montes, de ouro orlando os horizontes, matizando as crespas vagas, junto ao filho, a meiga esposa, docemente descanstavas, e na luz do sol banhavas, finas penas, noutras plagas. Hoje, triste, já não trinas, como outrora nos palmares. Hoje, escravo nos solares, não te embala a dúbia brisa, nem se casa aos teus gorjeios os gemer das gotas alvas, pelas negras rochas calvas da cascata que desliza. Não te beija o filho tenro, não te inspira a fonte amena, nem da lua a luz serena vem teus ferros pratear. Só de sombras carregado, da gaiola no poleiro, vem o tredo cativeiro, mágoa e prantos acordar. Canta, canta, coleirinho, canta, canta, o mal quebranta. Canta, afoga a mágoa tanta, nessa voz de dor partida. Chora, escravo na gaiola, tenra esposa, o teu filhinho, que sem pai no agreste ninho, lá ficou, sem ti, sem vida. Complicado, né, gente? Um negócio assim, profundo. O escravo está preso, o escravo está trabalhando em algum lugar fora, porque ele provavelmente foi vendido para outro senhor de fazenda, outro dono, né? E ele compara o choro do escravo ao choro, né, do canarinho preso na gaiola, né? Ambos estão presos em uma gaiola qualquer, né? E ambos estão sofrendo aí a prisão, a solidão, a distância de entes queridos, né? Então chora, escravo na gaiola, terna esposa, o teu filhinho, que sem pai no agreste ninho, lá ficou sem ti, sem vida. Muito legal, muito profundo, né? A cativa. Nos olhos lhe mora uma graça viva, para ser senhora de quem é cativa. Camões. Como era linda, meu Deus, não tinha da neve a cor, mas no moreno semblante brilhavam raios de amor. Ledo o rosto mais formoso, de trigueira coralina, de anjo a boca, os lábios breves, cor de pálida gravina. Em carmim rubro engastados, tinha os dentes cristalinos, doce a voz, qual nunca ouviram, dúlios bardos matutinos. Seus ingênuos pensamentos são de amor, juras constantes. Entre as nuvens das pestanas tinha 2 astros brilhantes. As madeixas crespas negras sobre o seio lhe pendiam, onde os castos pomos de ouro amorosos se escondiam. Tinha o colo acetinado, era o corpo uma pintura, e no peito palpitante um sacrário de ternura. Límpida alma,
flor singela, pelas brisas embaladas ao dormir d'alvas estrelas, ao nascer da madrugada. Quis beijar-lhe as mãos divinas, afastou, mas não consente. A seus pés de rojo pus-me, tanto pode o amor ardente. Não te afastes, lhe suplico, és do meu peito, rainha. Não te afastes, neste peito tem um trono, mulatinha. Vi-lhe as pálpebras tremerem, como tremem a flor louçã, embalando as níveas gotas dos orvalhos da manhã. Qual na rama enlanguecida, pudibunda sensitiva, suspirando ela murmura: ai, Senhor, eu sou cativa. Deu-me as costas, foi-se embora, qual da tarde ao arrebol, foge a sombra de uma nuvem, ao cair a luz do sol. Né? Então, mais uma vez aqui, ele fala a respeito de escravos, né? Ele estava apaixonado pela figura da moreninha, né? Que ele chama, inclusive, de mulatinha aqui em cima, né? E de repente ele estava apaixonado por ela, né? Falando que, inclusive, né? Estava interessado nela, e a resposta que ela lhe deu, ela não deixou ele se aproximar, ela não deixou pegar na mão, né? E a resposta que ela lhe dá é que ai, Senhor, eu sou cativa. Então ela era uma escrava, ela não podia se interessar por ele ali, porque ela tinha um dono, né? Que coisa. Deu-me as costas, foi-se embora, qual da tarde ao arrebol, foge a sombra de uma nuvem, ao cair a luz do sol. Olha que metáfora linda, linda, forte, maravilhosa, né? O Barão da Borracheira. Na capital do Império Brasileiro, conhecida pelo Rio de Janeiro, onde a mania, grave enfermidade, já não é como dantes, raridade, e qualquer paspalhão endinheirado da nobreza se faz empanturrado, em a rua chamada do Ouvidor, onde brilha a riqueza, o esplendor, à porta de uma modista de Paris, lindo carro parou, número X, conduzido um volante, na figura que diziam alguns ser criatura cujas formas muito toscas e brutais assemelham-na brutos animais. Mal que da sege salta a raridade, retumba a mais profunda hilaridade, em massa corre o povo apressuroso para ver o volume monstruoso de espanto. Toda a gente amotinada dizia ser coisa endiabrada. Uns afirmam que o bruto é um camelo, por trazer no costado o cotovelo. É asno, diz outro, ainda de tranco, apesar do focinho do urso branco. Ser jumento, aquele outro declarava, porque longas orelhas abanava. Recresce a confusão da inteligência. O bruto não conhecem de excelência. Mandam vir do livreiro Garnier os volumes do grande Cuvier, Buffon, Gulliver, Plínio, Columela, Moraes, Fonseca, Barros e Portela. Volveram d'alto a baixo tais volumes, com os olhos de luzente vagalumes, e dessa nunca vista raridade não puderam notar a qualidade. Vencido de roaz curiosidade, o povo percorreu toda a cidade, as caducas farmácias, livrarias, as boticas e vãs secretarias, e já todos a fé perdida tinham, por verem que o brutal não descobriam, quando a ideia feliz e luminosa na cachola brilhou dum lampadosa,
que, exercendo em carreira os finos galgos, foi ter lá a secreta dos fidalgos e dizer que encontrara registrado o nome do colosso celebrado. Era o grande barão da borracheira, que seu título comprou na régia feira. Aqui ele faz uma sátira, né, ao barão da borracheira, né, comparando o cara a um monstro que ninguém sabia o que era, né, e acabaram ali, de repente, o nome do colosso celebrado. Era o grande barão da borracheira, que seu título comprou na régia feira. Muito legal isso. Muito, muito legal. Talvez seja a última, gente. Estamos com o nosso tempo escoando, né? Serei conde, marquês e deputado. Pelas ruas vagava em desatino, em busca do seu asno que fugira, um pobre paspalhão apatetado, que dizia se chamar Macambira. A todos perguntava, se não viram, o bruto que era seu, e desertara. Ele é sério, dizia, está ferrado, e tem o branco fuzinho, é mala cara. Eis que encontrara postado numa esquina um esperto, ardiloso capadócio, dos que mofam da pobre humanidade, vivendo por milagre santo ócio. Olá, senhor, meu amo, lhe pergunta o pobre do matuto agoniado. Por aqui não passou o meu borrego, que tem russo focinho, o pé calçado? Respondeu-lhe o tratante em tom de mofa. O seu burro, senhor, aqui passou, mas um guapo ministro fê-lo presa, e num parvo barão o transformou. Ó Virgem Santa, exclama o tabaréu, da cabeça tirando o seu chapéu, se me pilha o ministro nesse estado, serei conde, marquês e deputado. Olha a ironia, né? Olha a ironia nesse poema, né? A sátira à situação local na época, né? Então o burro foi feito, né? Feito barão. Se o burro foi feito barão, o dono do burro pode ser qualquer coisa, conde, marquês, deputado, né? Então realmente é uma forma de satirizar, ironizar aí bastante a política da época, né? Que não é política, né? Política é política, né? Sempre. Né? A gente sempre tem essa coisa da... O que acontece na política? Meu Deus. Né? Então, gente, estamos com o nosso tempo curtíssimo para ler, nem mais um poema vai dar, né? Eu quero agradecer a presença de todos, né? Espero que tenham gostado. Eu realmente me emocionei bastante estudando, lendo aqui agora, né? Teve coisa que até pulei para não emocionar mais. Eu acho que foi um grande poeta, uma grande pessoa, não só um grande poeta, ele foi uma pessoa fantástica. Então, vale a pena conhecer a obra, né? Um livro, vale a pena conhecer a obra dele, vale a pena conhecer a vida dele, porque realmente foi uma pessoa que marcou o seu tempo, né? Espero que tenham gostado. Semana que vem nós temos mais, né? Esse projeto é o Projeto Poesia Brasileira, onde eu falo de um poeta todo domingo às 17 horas. Eu procuro falar da vida e da obra desse poeta. Estejam comigo nesse projeto Poesia Brasileira. Tenham todos um resto de domingo muito bom, né? Fiquem em paz e que tempos melhores cheguem rápido. Abraços e beijos para todo mundo.